Olá, amigos policiais militares, bombeiros militares, amigos subtenentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Eu chamo os subtenentes porque amanhã, como todos sabem, teremos a nossa prova do CHO. A APS ela vem preparando os associados, se preocupa com melhor servir os seus associados e vem preparando eles, os subtenentes, desta vez, para que possa fazer uma boa prova. Amanhã nós teremos a nossa prova do CHO, então vamos falar um pouco, lógico que não dá para a gente explorar tudo que é necessário para realizar uma boa prova, mas nós vamos falar um pouco sobre direito processual penal militar, ok? Sei que os senhores já têm o contato com o direito penal militar, até por atuarem. Sei que os senhores também já têm observado nos quartéis, no decorrer da caserna, da vida, do dia a dia, do serviço policial militar, têm observado como funciona a questão da aplicação do direito penal militar, e nós vamos falar um pouco sobre as regras processuais desse direito. Sabemos que existe um Código de Processo Penal Militar que estabelece como deve ser, como deve se encaminhar para que seja apurado os crimes que são de natureza militar. Nós vamos falar, tomando por base a prova anterior do CHO, que é a prova que teve para o Corpo de Bombeiros Militares, e a gente pôde observar durante essa prova, durante o exame dessa prova, durante a análise dessa prova, que foi muito explorado a questão do inquérito policial militar. Eu peço aos amigos e amigas que abram o Código de Processo Penal Militar para que a gente possa ler um pouco dos artigos que dizem respeito ao inquérito policial militar e assim tecer alguns comentários. Lembrando que neste certame que citamos como exemplo, o CHO do Corpo de Bombeiros, foi muito explorada a letra da lei, o próprio código, os dispositivos do próprio código. Por isso eu peço a vocês que abram o Código de Processo Penal Militar. A gente vai falar um pouco acerca do inquérito policial militar, nós vamos falar sobre a competência, que está lá no artigo 8º, nós vamos tratar sobre a finalidade do inquérito policial militar, artigo 9º, e vamos falar também como se inicia e quais os trâmites, para onde é encaminhado o inquérito, para que serve. Nós vamos poder esclarecer algumas dúvidas acerca do inquérito policial militar. A primeira delas é sabermos quem são as autoridades que têm competência para instaurar um inquérito policial militar, ok? Vamos lá abrir o nosso Código de Processo Penal Militar no artigo 7º, que vai falar do exercício da Polícia Judiciária Militar. O artigo 7º, o caput do artigo vai dizer o seguinte: a Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º, o artigo seguinte, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdição. Lembrando que o Código de Processo Penal Militar, ele não é estabelecido unicamente para tratar das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, mas todos os militares de uma maneira geral, notadamente os militares das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, ok? Por isso, o inciso A vai dizer pelos ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como a militares que, nesse caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória em país estrangeiro. Ou seja, a primeira autoridade que tem competência para exercer a Polícia Judiciária Militar são os ministros, ok? Os ministros das Forças Armadas. O inciso B vai dizer que são os chefes também de Estado-Maior, também têm essa competência. O inciso C, de mesmo modo, vai falar que o secretário-geral da Marinha
e das Forças Armadas também tem essa competência. Pelos comandantes de exército, os comandantes de região militar, os ministros do exército, os diretores e chefes de órgão e repartição, e pelos comandantes de força, unidades ou navios. Eu passei bem rápido nos incisos aqui do artigo 7º para a gente tratar um assunto importante, para a gente tratar da prática da instauração do inquérito policial militar no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar ou no âmbito da Polícia Militar, que é onde os senhores exercem as suas atividades, ok? Lembrando que, dentre essas autoridades, nós não temos os ministros na Polícia Militar e nem no Corpo de Bombeiros, não temos os chefes de Estado-Maior, embora temos policiais militares que exercem cargos de chefia. Algo interessante que vocês devem gravar e memorizar para a prova é que, para instaurar um inquérito policial militar, a autoridade, o delegado, que vamos tratar como se fosse semelhante ao delegado de polícia civil, ele deve ser, no mínimo, comandante de batalhão, ok? Comandante de companhia, ele não tem competência para instaurar um inquérito policial militar. É a partir de comando de batalhão. O comandante do batalhão instaura o inquérito policial militar e delega essa atribuição a um outro oficial. Quem instaura o inquérito policial militar, quem é a autoridade que tem competência, não é aquele encarregado do IPM que costumamos ver. Ele é uma pessoa a quem foi delegada as atribuições investigativas, ok? Então, quem tem competência para instaurar, memorizem, é a partir de comandante de batalhão, ok? É interessante que, ao revisarem a matéria, vocês leiam atentamente o dispositivo de lei. Por quê? Porque a gente observou que vem sendo cobrado a letra da lei nos enunciados do certame, beleza? Nós vamos falar agora sobre competência em dois viés de competência. Primeiro, competência no que diz respeito ao local onde vai ser instaurado um inquérito policial militar, e vocês podem abrir ali no artigo 88 do Código. Vou abrir aqui e ler para vocês. Pronto. A competência será, de regra, determinada pelo local da infração e, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Por que eu li esse dispositivo? Para que a gente possa entender algo que acontece na prática. Por vezes, acontece de um militar que é lotado em um batalhão X, se envolver em algo próximo de um batalhão Y e o inquérito policial militar ser instaurado nesse batalhão Y, sendo que causa uma certa dúvida na pessoa a entender por que não foi o comandante desse militar que instaurou o inquérito. Então, por força do artigo 88, a gente vai entender que, em regra, a competência, ou seja, o local onde vai ser instaurado, e isso serve inclusive para se decidir qual seria o batalhão responsável por instaurar aquele procedimento, entendeu? Em regra, ele vai se dar em razão do local, ok? Mas nós vamos falar também sobre competência no sentido de entender quando será instaurado um inquérito policial militar e quando não será instaurado um inquérito policial militar, a depender do que aconteceu e com quem aconteceu o fato. E aí nos remete ao artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Vamos abrir no artigo 8º, vai falar sobre a competência investigativa. Compete à Polícia Judiciária Militar
apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Leiam atentamente esse artigo 8º e prestem bastante atenção. Por quê? Porque esse inciso A, ele esteve na prova do CHO do Corpo de Bombeiros. O certame passado tinha uma questão que tratava exatamente sobre o artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Então, compete também à Polícia Judiciária Militar prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar diligências por ele lhe forem requisitadas. Ok, além do comandante do batalhão, que é responsável por instaurar o inquérito policial militar, além dele ter por obrigação realizar todas as tarefas pertinentes ao procedimento administrativo, ele também é responsável, quando requisitado, prestar esclarecimento sobre isso. Por vezes ele pode ser intimado dentro de um processo criminal, que no nosso caso acontece na auditoria militar, ele pode ser intimado a prestar esclarecimentos acerca daquela investigação feita por ele, ok? Cumprir os mandados de prisão, isso está na linha C, cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, representar a autoridade judiciária militar acerca de prisão preventiva e de insanidade mental do indiciado, ou seja, quando no decorrer do inquérito policial militar, a autoridade competente, ou seja, ali um comandante de batalhão que tenha instaurado um inquérito policial militar, quando ele recebe a informação do encarregado dele de que seria interessante para a continuidade das investigações que o indiciado deva ser recolhido ao cárcere, então compete a ele informar a justiça, ao juiz, para que o juiz decrete a prisão preventiva ou prisão temporária. Ok? A linha E, cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sobre sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código nesse sentido. Esse dispositivo é um dispositivo para se memorizar caso caia na prova. Por quê? Porque pode ser que venha ali uma casca de banana nesse dispositivo. Pela lógica e pela própria atividade policial que os senhores exercem e as senhoras exercem, já dá para ter uma noção de que, dentre as obrigações da autoridade que está exercendo o poder de polícia judiciária militar, dentre as suas obrigações seria a questão de proteção e guarda das pessoas que estiverem presas sob sua responsabilidade, ok? Solicitar das autoridades civis informações e medidas que julgarem úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo. Isso seria uma espécie de poder-dever. O dispositivo ele diz que a autoridade policial judiciária ela deve investigar e deve requisitar informações, mas esse dispositivo também traz a autoridade para que ela possa fazer isso. Por exemplo, intimar uma pessoa que tenha visto a ocorrência de um fato que pode ser tido como um delito criminal, militar. Então, ela pode requisitar a presença dessa pessoa, a intimação dessa pessoa para prestar esclarecimentos ou até mesmo prestar o seu depoimento como testemunha, ok? A linha G, requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. Imaginemos a seguinte situação, que o militar X tenha, numa ocorrência qualquer, disparado a arma de fogo e atingido alguém. Essa pessoa que foi atingida
que supostamente tenha sido vítima de uma lesão, a bala, ela vai passar por um exame pericial. Então, esse dispositivo de lei é também um poder-dever à autoridade policial, judiciária, militar. Lembrando que nós estamos falando não da Polícia Civil, mas nós estamos falando no âmbito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Nós estamos falando no âmbito dos militares e também dos militares das Forças Armadas, porque se aplica o mesmo a eles, ok? Então, esse dispositivo, ele dá autoridade para que seja requisitado exames periciais, exames médicos, a exemplo do corpo de delito, perícia, possa ser solicitado perícia de arma de fogo a ser realizada para complementar e para instruir ainda mais a investigação, ok? E o inciso H diz o seguinte: atender com observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militares ou funcionários de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Ok. Por vezes, os senhores observam que, publicado no boletim do Comando Geral, seja da Polícia Militar, seja do Corpo de Bombeiros, requisições à Justiça. A Justiça oficia o comando da polícia ou do corpo de bombeiros, e lá é publicado para que o policial seja apresentado. Então, esse inciso, ele se remete a isso, que é uma das obrigações e dos deveres de quem exerce competência de polícia judiciária militar, apresentar os seus subordinados ou aqueles que estejam, de alguma forma, trabalhando nas suas repartições. Ok? Agora nós vamos passar para um ponto interessante, que é quando e como é instaurado o inquérito policial militar. O inquérito policial militar, ele pode ser, a mesma forma do inquérito de polícia civil, ele pode ser instaurado de duas formas. Ele pode ser instaurado mediante um ato de prisão em flagrante, ou seja, um militar qualquer, foi surpreendido na prática de um delito que teria indícios de que seria algo que é tipificado como crime militar. Então, ele foi flagrado nessa situação e foi preso em flagrante. Dessa prisão se inicia o inquérito policial militar, ok? Mas também pode chegar ao conhecimento de uma autoridade que tenha competência para isso, que já falamos que é a partir de um comandante de batalhão, ok? Pode ser que chegue ao conhecimento dele que determinado militar teria cometido algo que é tido como crime militar. Então, ele pode instaurar também um inquérito. Na verdade, ele não só pode, como ele deve instaurar um inquérito policial militar por portaria. São as duas formas. Ou através da prisão em flagrante, ou por portaria. Comumente, se vê a instauração de inquéritos policiais militares por portaria. Através de uma portaria que é publicada em boletim interno do próprio batalhão, na maioria das vezes, e lá é designado alguém para atuar como encarregado desse inquérito policial militar. Na prática é assim que acontece. O comandante do batalhão toma conhecimento de um fato que é tido como crime militar, e em razão da competência e por obrigação legal, ele instaura um inquérito policial militar para investigar aquele fato e investigar as pessoas que estão envolvidas nesse fato, que seriam militares. E ao instaurar esse inquérito, ele designa alguém para atuar como encarregado de realizar a investigação. No artigo 10,
nós vamos ver falando sobre a forma como o inquérito é instaurado por portaria. Artigo 10 diz o seguinte, abram aí o Código de Processo Penal Militar, no artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria. De ofício pela autoridade militar cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator, ok? O que está aqui na linha A é o que a gente estava falando, chegou ao conhecimento da autoridade algo tido como crime, então essa autoridade de ofício instaurou por portaria um inquérito policial militar. E a parte final do dispositivo vai dizer atendida a hierarquia do infrator. Por quê? Imaginemos que o infrator seja um coronel, o posto dele seja de coronel, e que a autoridade policial do batalhão seja um tenente-coronel. Então, por força de hierarquia, deve ser essa competência para instaurar o processo penal, o inquérito policial militar, deve ser de uma autoridade que atenda uma hierarquia igual ou superior, bem como a pessoa que vai proceder à investigação. O encarregado também não pode ser subordinado ao coronel, ok? A linha B, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Ok. Por delegação, por determinação ou delegação de uma autoridade superior. Acontece muito de chegar ao conhecimento do comando da PM ou do Corpo de Bombeiros determinado fato, seja através de um ofício, seja através de remessa de documentos por parte de outras autoridades públicas que podem ser, inclusive, a Polícia Civil, chega ao conhecimento do comandante geral ou do subcomandante geral da PM ou do Corpo de Bombeiros e ele remete ao batalhão que teria competência. Ele remete e determina que seja instaurado o inquérito policial militar. Então, pode ser instaurado dessa forma também, se inicia também dessa forma, através de uma determinação ou delegação. Pode ser também em virtude de requisição do Ministério Público e vou dar uma pausa aqui para falar sobre casos práticos que acontecem dentro da Polícia Militar do Estado do Ceará e os senhores e senhoras sabem bem do que eu estou falando, que, por exemplo, determinados policiais prendem alguém, efetuam essa prisão e no decorrer das audiências, em especial a audiência de custódia, lá é relatado fatos que poderiam ser tidos como abusivos ou até mesmo agressões. E vem a remessa de documentos por parte do Ministério Público requisitando a instauração de IPM. De imediato é instaurado o IPM. Por quê? Porque a requisição do Ministério Público não é um pedido, é como se fosse uma ordem. O Ministério Público mandou instaurar e deve ser cumprida essa ordem, ok? Por isso que é instaurado vários inquéritos policiais militares decorrentes de requisição do Ministério Público. E essa está prevista na linha C do artigo 10. Por decisão, a linha D, por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25, ok? O artigo 25, ele vai dizer o seguinte, vai tratar sobre o arquivamento do inquérito policial militar. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados os casos julgados e os casos de extinção da punibilidade. Ora,
o artigo 25, ele trata sobre a nova instauração de inquérito que já foi arquivado. O inquérito já arquivado pode ser instaurado novamente? Pode, nessas hipóteses de provas novas, novos fatos surgirem que dão indícios de que houve o cometimento de um crime militar. Quando o inquérito policial militar é arquivado, é porque o Ministério Público Militar, ele entendeu que ali não haviam indícios suficientes do cometimento de um crime. Não haviam, seja os indícios de autoria, ou seja, os indícios de materialidade do cometimento de um crime de natureza militar. Ele não entendeu que ali haveriam indícios suficientes e pediu ao juiz que arquivasse, porque quem arquiva é o juiz, é uma decisão do juiz o arquivamento de um inquérito policial militar, ok? Então, em sendo arquivado o inquérito policial militar, ele pode ser instaurado novamente? Pode, é uma exceção. Em regra, não se instaura novamente o inquérito sobre o mesmo fato. A exceção é de que, se surgirem novas provas e novos fatos que corroborem a instauração novamente de um inquérito policial militar, ok? Agora nós vamos falar sobre a finalidade do inquérito policial militar. Nós vamos saber para que serve o inquérito policial militar. Nós vamos logo ler o dispositivo do artigo 9º do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, e em seguida nós vamos tecer alguns comentários, ok? O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizadas regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com observância às formalidades previstas neste Código. Para que serve o inquérito policial militar? O inquérito policial militar, primeiramente, é bom que saibamos que ele tem natureza de procedimento administrativo. Ele não dá direito ao contraditório e à ampla defesa, embora em recente modificação legislativa do ano de 2019, haja a possibilidade de citação. Na verdade, é uma determinação legal que haja a citação do indiciado nos casos de intervenção policial militar, ou seja, ocorrência em que o militar se utilizou da arma de fogo no exercício da função, então ele deve obrigatoriamente ser citado da instauração desse inquérito policial militar. É algo novo, é algo recente, é algo de 2019 e que já está em vigor, ok? Mas, em regra, o inquérito policial militar, ele não dá direito ao contraditório e à ampla defesa por ser um procedimento inquisitorial, ou seja, é apenas uma investigação. Você que está acusado ou foi denunciado e é arrolado como uma pessoa que está respondendo um inquérito policial militar, você não vai apresentar defesa dentro desse inquérito, embora a atuação do advogado seja importantíssima para instruir de elementos que corroborem a sua inocência, que demonstre, provas que demonstrem que você não cometeu aquele fato, até mesmo em sentido de lhe orientar quando e como falar e como deve falar durante o interrogatório no inquérito policial militar. Ok? Então, a finalidade do inquérito policial militar é essa de reunir elementos probatórios para que sejam remetidos a uma outra autoridade, para que essa outra autoridade
analise aqueles elementos, aquele caderno instrutório e veja se realmente há indícios suficientes para o oferecimento da denúncia. Essa outra autoridade é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Então, quando é instaurado o inquérito policial militar, ele tem a finalidade de reunir elementos de prova para que esses elementos de prova sejam repassados ao Ministério Público e o Ministério Público decida se há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, ok? E ali se inicia um processo criminal, aí sim, dando direito ao contraditório, à ampla defesa, beleza? Como diz o próprio artigo 9º, e eu vou repetir porque isso foi questão também da prova do CHO do Corpo de Bombeiros, vou repetir para vocês, como diz o próprio artigo 9º, ele tem caráter de instrução provisória, é algo inicial, é uma instrução inicial, é algo de investigação superficial. Ali você ainda não é acusado em um processo criminal, porque ele tem natureza administrativa, ok? E todos os elementos e todos os atos que são praticados lá visam unicamente reunir esses elementos instrutórios para o Ministério Público, ok? Beber aqui um pouquinho de água. Ótimo, vamos fazer só uma reanálise sobre o que tratamos já hoje. A gente viu que o inquérito policial militar, ele pode ser instaurado por portaria. A gente viu que o inquérito policial militar, ele também será iniciado através de um auto de prisão em flagrante. A gente viu que existem autoridades que têm competência para instaurar o inquérito policial militar, e nós falamos que essa competência ela se dá a partir de um comandante de batalhão. Deve ser observado a questão hierárquica na instauração de um inquérito policial militar, ok? A gente viu também que o batalhão que vai ser designado para a instauração do inquérito policial militar, ele é escolhido em razão do local onde aconteceu o fato, que é tido como um fato de natureza militar, um crime de natureza militar. A gente viu que essa competência ela se dá em regra em razão do local, beleza? A gente falou também sobre a finalidade do inquérito policial militar. A gente falou que a finalidade dele é de instrução, de início de processo, para dar subsídios ao Ministério Público. O inquérito policial militar, ele será arquivado quando não houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e isso será comprovado dentro do próprio inquérito policial militar, através das diligências que foram feitas. Pode, porventura, ao receber o inquérito policial militar, o promotor de justiça requisitar novas diligências e retornar o inquérito para que seja realizadas novas diligências, e com certeza os senhores e senhoras já viram isso na prática, seja no Corpo de Bombeiros Militares, seja na Polícia Militar do Estado do Ceará. Com certeza os senhores e senhoras já viram um inquérito de anos atrás, voltando e sendo reinquirido de novo pessoas dentro desse inquérito, e isso foi porque o Ministério Público, o promotor de justiça, entendeu que fossem necessárias realizar novas diligências e solicitou ao juiz que o juiz autorizasse esse retorno do inquérito policial militar para novas diligências. Então ele pode retornar. A gente falou também acerca do arquivamento, quando dentro do inquérito policial militar não
está comprovado indício suficiente, seja de autoria ou de materialidade, do cometimento de crime de natureza militar, e ele será arquivado pelo juiz. Lembrando, não é o coronel comandante de batalhão, não é o Ministério Público, não é, no caso da Polícia Militar, a CPJM que arquiva o inquérito, é o juiz que arquiva o inquérito policial militar, ok? Em passando toda essa análise sobre o inquérito, sei que está corrido, sei que é amanhã a prova dos senhores e das senhoras, sei que não dá tempo assimilar tudo. O meu conselho é que leiam atentamente esses dispositivos que tratamos aqui acerca do inquérito policial militar. E agora nós vamos passar para outro ponto importante que também foi cobrado na prova do CHO dos bombeiros, que é a respeito do procedimento de deserção. A gente sabe que o crime de deserção, que está previsto lá no Código Penal Militar, 187 do Código Penal Militar, ele acontece quando da ausência de um militar por um período de tempo, por um lapso temporal de 8 dias. Mas quais são os procedimentos adotados? Como deve ser formalizado esse termo de deserção? Como a autoridade de polícia judiciária militar deve proceder para que se configure o crime, porque não é simplesmente o militar faltar determinado tempo, mas por parte da Polícia Judiciária Militar devem ser praticados alguns atos. Vamos abrir aí o nosso Código de Processo Penal Militar, no artigo melhor, o Código Penal Militar, não o Código de Processo Penal Militar, mas o Código Penal Militar, no artigo 187. Pronto, encontrei. O artigo 187, que trata do crime de deserção, ele vai dizer o seguinte: ocorre o crime de deserção quando, artigo 187, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. A pena para esse crime é de 6 meses a 2 anos, se oficial a pena será agravada, ok? O artigo 187, ele trata do crime de deserção, mas ele não especifica como se configura. Ele diz que o militar se ausentando nesse lapso de 8 dias, nesse período de 8 dias, ele vai responder pela prática do crime de deserção. O nosso Código de Processo Penal Militar, vamos abrir agora o Código de Processo Penal Militar, no artigo a partir do artigo 451, ok? A partir do artigo 451 do Código de Processo Penal Militar, nós vamos tratar sobre as regras procedimentais da formalização do crime de deserção. O termo de deserção e suas formalidades, o artigo 451.
Consumado o crime de deserção, nos casos previstos em lei penal militar, o comandante da unidade ou a autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior fará lavrar o respectivo termo imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por 2 testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. Ou seja, configurou-se ali a ausência, configurou-se ali o período de 8 dias, deve ser lavrado o termo de deserção, que é um documento que ele instruirá o início da investigação. Ou seja, nos crimes de deserção, via de regra, não há instauração de um inquérito policial militar. Há a instauração de um termo de deserção assinado por 2 testemunhas, pelo comandante e pela pessoa que lavrou o termo, que atuou como se fosse escrivão. Aí, parágrafo 1º. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. O que é que acontece? Quando o militar falta a um ato ou a um serviço, aquela falta ou aquela ausência dele na apresentação para o serviço ou para algum ato que tenha sido determinado por quem de direito ou quem tenha competência para escalar o militar, é realizada uma parte, é realizada uma comunicação que vai para a autoridade superior competente, que tem competência disciplinar sobre o militar. Então, a partir da verificação dessa falta, nas 0 horas do dia subsequente, iniciou-se o dia subsequente, inicia-se a contagem do prazo de 8 dias. Beleza? Tivemos até uma questão prática sobre isso na prova do CHO. Como eu falei, foi um assunto que foi cobrado e por isso nós estamos dando uma ênfase, já que estamos se avizinhando da prova. A prova já é amanhã, então não temos muito tempo. Estamos batendo nos pontos que entendemos que possam ser cobrados amanhã na prova dos senhores e das senhoras, ok? Parágrafo 2º. Nos casos de deserção especial previsto no artigo 190, a lavratura do termo será também imediata, ok? Tanto na deserção comum, faltou 8 dias, como na deserção especial, que é uma outra modalidade de deserção, que é quando o militar ele é designado para determinado embarque, para determinado ato. Foi algo que a gente viu recentemente na prática, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, o termo de deserção ele também deve ser lavrado imediatamente, ok? Agora, no que diz respeito aos efeitos do termo de deserção, artigo 452. O termo de deserção tem caráter de instrução provisória. Lembra que eu disse que, em regra, quando ocorre o crime de deserção, não é instaurado um inquérito policial militar, não há necessidade de instauração de inquérito policial militar. Então, o próprio termo de deserção, ele vai ter a mesma natureza, o mesmo caráter de instrução provisória que tem o inquérito policial militar, e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. O artigo 454, ele vai falar sobre a própria lavratura do termo de deserção e os atos que devem ser praticados pela autoridade. Vamos ver. Artigo 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade ou a autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor. Primeiro, deve haver a qualificação do desertor, assinando-o com 2 testemunhas,
Segundo, o termo de deserção deve ser assinado por 2 testemunhas, ok? E deve ser publicado em boletim ou documento equivalente, o termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. Algo muito importante no que diz respeito à questão da deserção é saber que o termo de deserção, após ele ser confeccionado, ele vai substituir o que seria ali um inquérito policial militar, ele vai ter a mesma funcionalidade para que reúna os subsídios de um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, mas que seja necessário que o militar que cometeu o crime de deserção, ele deve obrigatoriamente ser agregado. É algo importante e algo que deve entrar na memória dos senhores. Memorizem isso. O militar, ele deve ser agregado durante o período de deserção e, quando capturado, ele deve retornar, ele deve ser desagregado. São 2 atos que devem ser praticados e, em regra, em se tratando de polícia militar, a agregação e a desagregação, ela é de competência do comandante-geral, tanto é que é publicada em BCG, mas que essa atribuição de agregação e desagregação de militares, ela foi delegada ao chefe do departamento de pessoal, ou seja, ali o coordenador da CGP, ok? Isso em se tratando de polícia militar. Creio eu que no Corpo de Bombeiros seja de forma semelhante, ok? Algo importante, termo de deserção, militar deve ser agregado e quando capturado, ser desagregado, ok? O que tínhamos para falar para os senhores era isso. Sei que não foi tudo quanto os senhores necessitam para realizar a prova, mas como estamos em cima, a prova já é amanhã, repito, a prova já é amanhã, não dá tempo tratarmos de todas as matérias. Falamos um pouco acerca do inquérito policial militar, para que os senhores tenham ali o conhecimento muito mais prático de como funciona, quem são as autoridades. Falamos um pouco sobre o crime de deserção e a elaboração do termo de deserção, ok? O interessante é que esses dispositivos de lei que nós falamos aqui, que os senhores revejam essa aula, que vai ficar gravada, os senhores que são associados da APS terão o livre acesso a essa aula, os senhores podem rever, procurar ler, reler esses dispositivos de lei que foram tratados aqui. Agradeço a paciência, agradeço a compreensão de todos e vamos para frente. Vamos para frente, boa prova a todos, desejo aí a todos bastante sucesso na profissão, que os senhores consigam aí a almejada promoção, que os senhores sejam oficiais, tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar do Estado do Ceará. Obrigado.